Olá, meus irmãos, como passaram a semana? Tudo bem? Semana passada nós estudamos a respeito da parábola do filho pródigo. E hoje eu quero conversar a respeito de um encontro de um homem chamado Nicodemos. Ele era um homem muito conhecido, ele era um dos principais da sinagoga. Ele era um mestre, judeu. E ele, ao ouvir todos os milagres que Jesus fazia, a multiplicação de pães, a transformação de água em vinho, paralíticos andando, cegos vendo, morto ressuscitando, tantas coisas que Jesus fazia, chamou a atenção. E ele teve um interesse em se aproximar de um encontro, E é muito interessante esse diálogo. Nós vamos ver junto aqui algumas coisas e vamos entender um pouquinho dessa história, porque no meio dessa história tem uma coisa muito importante, a respeito da salvação do homem. E isso está aí no livro de João, capítulo 3, e vamos ver junto isso, Bom, Nicodemos, ele era um dos principais, era um dos bambambãs lá, um dos caras que controlavam tudo. Ele tomava as decisões, ele era um dos principais mestres, entre os judeus da sinagoga. Ele era o príncipe dos judeus. Então vamos entender um pouquinho sobre esse encontro, que ele vai disfarçado, porque as roupas dos mestres fariseus chamavam muita atenção. E como os fariseus sempre estavam querendo incriminar Jesus, ele vai à noite, vai disfarçado, porque ele não quer chamar a atenção. E ele se encontra com o Senhor Jesus à noite. Vamos ver aqui o texto. João capítulo 3, versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Bom, a primeira coisa que Nicodemos está fazendo, ele está falando a coisa certa. Ele está reconhecendo Jesus como mestre, porque quando se falava para uma pessoa, se direcionava para uma pessoa como Rabi era um termo utilizado a mestres, aos que ensinavam na sinagoga. E ele se dirige a Jesus chamando de Rabi, E olha só, continuando, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Então, Nicodemos está reconhecendo que Jesus, ele realmente era um fenômeno vindo da parte de Deus, Porque os ensinamentos de Jesus também chegavam até ele. Jesus não era simplesmente um curandeiro, Vamos usar uma palavra mais forte para isso. Jesus, ele era um mestre, ele curava, mas ele também ensinava. Jesus, ele estava impressionando a todos, estava impactando a cultura da época. E Jesus, sabendo que ele estava inquieto, o porquê que Nicodemos foi procurá-lo, Jesus já sabia que Nicodemos estava incomodado com a sua salvação, porque mesmo sabendo tantas coisas a respeito da Torá, do Velho Testamento, ele não se sentia salvo, porque dentro do homem foi colocado um sentimento de eternidade. Nós temos um sentimento de eternidade dentro de nós. E as pessoas buscam essas respostas, nas filosofias, nas religiões. As pessoas ficam perdidas buscando as respostas para os três enigmas da humanidade, que é: de onde que eu vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. E diante dessa indignação, dessa indagação, Jesus já sabe que Nicodemos está incomodado, por isso foi encontrar com ele. Então Jesus, de cara, ele já chega e fala: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus estava se referindo à natureza,
uma natureza pecaminosa, onde a pessoa faz o que ela quer, e uma natureza de Deus, onde faz aquilo que Deus quer. Então há um divisor de águas aí, há uma quebra de paradigmas. E Nicodemos não entende, né? Ele faz uma pergunta assim, até meio simplista. Como pode um homem nascer de novo? Como pode um homem nascer já sendo velho? Pode porventura tornar entrar no ventre de sua mãe e nascer? Então Jesus ele vê a pergunta de Nicodemos de uma forma assim até meio ignorante, né? Quanta ignorância num homem que é mestre, né? E Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então Jesus está falando que o nascimento que ele está dizendo, esse novo nascimento, não é um nascimento de matéria. Não é um nascimento como Nicodemos conhece. É algo realmente feito num plano espiritual. Né? Esse novo nascimento não é da forma como todo mundo conhece. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito, ou seja, são coisas diferentes. Eu estou falando de um novo nascimento, de um outro plano, né? Que realmente tem um desdobramento diferente, mas isso é vindo da parte de Deus. E olha só, não te maravilhes de ter dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ou seja, assim como o vento ele sai de um lugar e vai para o outro e você não sabe de onde ele vem, mas você sabe que ele existe, que ele é real, Deus ele faz da mesma forma, porque da vontade dele ele faz do jeito que ele quer, da forma que ele quer. Então o novo nascimento é feito da parte de Deus. Você não vê, mas sabe que isso é real. E Nicodemos lhe disse: como pode ser isso? E Jesus fala: você é mestre, você não sabe dessas coisas. Você é um homem que ensina e não entende isso. Agora, na verdade, te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos. E não aceitais o nosso testemunho. Jesus está falando, a gente fala o que sabe, testificamos o que a gente entende, o que a gente vê. Mas eu tenho falado coisas reais, mas vocês não têm aceitado, vocês não querem ver algo realmente que é verdadeiro. O meu testemunho, é algo realmente de alguém que fala com propriedade, né? E se eu falo das coisas terrestres e vocês não creem, como vocês vão crer nas coisas celestiais? Ou seja, as coisas que eu estou falando com você aqui, como é que você vai crer? Vocês não acreditam nem nas coisas que eu tenho ensinado. E ele fala, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Ou seja, eu falo com propriedade porque eu vim de lá. Eu sou o Filho do Homem que desceu do céu. Então eu falo com propriedade, eu estou falando de coisas reais para você, Nicodemos. E Jesus ele vai falar numa linguagem mais próxima para que Nicodemos entenda, porque ele vai refletir um episódio que aconteceu no deserto, né? Porque Nicodemos conhece bem a história de Israel, como judeu que ele era. E ele vai falar da história da serpente que foi levantada no deserto, que inclusive nós estudamos na escola dominical, né? Aquela serpente de bronze que foi levantada numa estaca, e todos os que eram picados por serpentes venenosas, né, não morria. Então as serpentes invadiram o arraial de Israel porque eles tinham cometido um grande pecado, eles estavam reclamando muito, blasfemando contra Deus. E Moisés ele ora para Deus e fala: Senhor, me dá uma solução porque está todo mundo morrendo, vai morrer todo mundo aqui de picada de cobra. Então Deus fala para ele preparar uma serpente de bronze e levantar no meio do arraial. Então todo mundo que olhava para aquela cobra que tinha sido picado, que estava sob o efeito do veneno, o veneno não manifestava o seu efeito, as pessoas não morriam. Então ele tinha um efeito de anular o veneno. Então Jesus ele vai falar ali
né, para Nicodemos nessa linguagem: como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Jesus estava falando que um pouco para frente ele ia morrer crucificado, ele ia ser levantado na cruz do Calvário, no madeiro. E o veneno do pecado, ao olharmos para Jesus na cruz, ele é anulado. Então aquilo que nos mata, que é o pecado, porque a lei nos mata, né? Porque a Bíblia fala que a alma que pecar, esta morrerá. E mesmo Nicodemos sendo que a lei, se uma das coisas da lei ele não cumprisse, automaticamente já era réu de morte. Mas Jesus, ele vem e ele nos dá essa grande oportunidade. E olha, o versículo 16 vai mostrar realmente o amor de Deus por essa causa. Nós estudamos semana passada a história do filho pródigo, onde o pai, né, de uma forma muito linda, ele corre na direção do filho, perdoa, e que há festa no céu quando um pecador se arrepende. A gente vê que aqui nesse versículo 3,16 é a chave do ministério de Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então João 3,16, que todo mundo conhece, que as pessoas falam, né? Tem até adesivo de carro aí. Ele é revelado, né? Está impresso nessa conversa de Jesus com Nicodemos, né? Todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A salvação, ela é um trabalho idealizada por Deus. Ela foi efetuada, né? Posta em prática também por Jesus, pelo Espírito Santo, pelos anjos, e a nós nos cabe somente crer. E quando nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, vindo da parte de Deus para nos salvar, nós alcançamos a vida eterna. São palavras, inclusive, dele. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, olha, o propósito da vinda de Jesus, ele não veio condenar o mundo, mas ele é a nossa opção, ele é a nossa boia de salvação, ele é a nossa condição de nós sairmos da morte e irmos para a vida. Porque quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, ou seja, já existe uma sentença de morte para todo homem. Jesus está revelando um lado jurídico aí muito importante. Quem não crê já está condenado. Então é necessário nós crermos em Cristo Jesus. Porquanto não creem no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Ou seja, Jesus está falando que a partir do momento que a pessoa passa a ter uma nova natureza, a partir do momento que ele nasce da parte de Deus, da vontade de Deus, isso é mistério, é Ele que faz, nós passamos a ser uma pessoa nova, uma nova criatura, né? Nós somos adotados como filhos de Deus e a nossa natureza muda e a gente começa a ter a inclinação de fazer as coisas para serem manifestadas na luz, na verdade. Então, quando Jesus ele fala tudo isso para Nicodemos, ele não entende ainda. Ele vai entender quando Jesus ele é levantado no madeiro. Eu acredito que Nicodemos deve ter ficado surpreendido quando Jesus ele é levantado no madeiro, sendo uma pessoa sem condenação nenhuma, sem ter cometido nenhum pecado.
Aí Nicodemos liga todas as palavras de Jesus. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, né? Como João Batista disse, tinha fariseus presentes ali quando Jesus falou. Ele atraiu para si todo o pecado da humanidade, e Jesus ali no madeiro, ele é como aquela serpente no deserto. Quem olhar para ele, né, anula o veneno da morte e do pecado. E Jesus nos coloca na nossa frente a proposta realmente de salvação. E é importante nós entendermos que Jesus frisa, falou, quem não crê já está condenado, já há uma condenação de morte. Por isso que é importante que o Evangelho seja anunciado. O Evangelho significa boas novas, boas notícias. É como se você chegasse e falasse para uma pessoa, eu tenho uma notícia boa para você, você não vai morrer. Aquilo que você não sabe, eu tenho uma resposta. Há um novo caminho, há um caminho de eternidade, há uma coisa gloriosa para um futuro promissor. Então aquilo que realmente vai nos satisfazer, porque nada satisfaz o homem nesse mundo, porque quando nós temos o fato de termos um sentimento de eternidade dentro de nós, tudo que é finito, tudo que acaba não preenche. Mas quando vem uma mensagem dizendo há um novo céu, há uma nova terra, há um novo governo, há algo projetado para a eternidade, algo maravilhoso, isso realmente nos preenche, porque realmente é isso que se identifica com a nossa essência. Nós fomos criados para sermos eternos e refletirmos a glória de Deus. Então Jesus ele vem e corrige um desvio de percurso. Jesus vem e corrige a queda que o homem teve lá no Éden. Então ele restaura isso. Jesus ele restaura todas as coisas que haviam se perdido. Então quando Jesus ele é levantado na cruz do Calvário, ele anula toda a maldição. E isso é muito interessante, que nos dá a oportunidade de nós nos lançarmos nele e sermos participantes dessa coisa maravilhosa que é a salvação e o seu reino. Glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa iniciativa e por esse plano maravilhoso que ele colocou em prática e nos deu a condição de nós alcançarmos essa vida eterna por causa do amor maravilhoso do Pai. Que Deus abençoe. Semana que vem a gente vai estudar mais um pouquinho a respeito do ministério do Senhor Jesus. Deus abençoe os irmãos, a graça e a paz.